Bem-vindo ao Infra FM Talks. Meu nome é Lea Lobo, editora da revista Infra, e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. A gente está falando com o Sasha Heim. O Sasha, ele é diretor de negócios e marketing da Tenant Company, que é Alfa também, né, aqui no Brasil. E seja muito bem-vindo ao nosso Infra Talks, Sasha. Muito obrigado, Lea. Muito obrigado pela honra de participar de um InfraTalks e conversar com você é sempre uma delícia, então é ótimo. Então, que bom. Vamos lá, então. Como a sua especialização, na verdade, é mecanização, processo de limpeza, né? A Tenan tem aí um número bastante representativo de máquinas e equipamentos de limpeza. Eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente e falasse para o nosso público sobre a importância da mecanização, principalmente nos dias de hoje. Perfeito. É interessante, Leia, por coincidência, hoje eu tive uma reunião com os Estados Unidos, onde a reunião era justamente falando, e eu estava como ouvinte, era o presidente de uma associação de varejo, conversando com o pessoal da Tenant e ainda com o pessoal de mecanização de autônoma. E aí foi bem interessante eles destacarem a importância da limpeza mecanizada. E aí a primeira parte combina totalmente conosco aqui no Brasil, que é a questão de, ao mecanizar, você consegue fazer um processo de limpeza mais rápido e principalmente mais constante. Então, tanto faz se é uma senhora, se é um jovem forte, o resultado do processo da limpeza vai ser sempre igual, porque a máquina ela vai andar na velocidade ou que ela, se ela tiver tração ou se você empurrar, ela vai fazer o processo de limpeza sempre igual, a pressão que ela coloca no piso e tudo mais. E num segundo momento, isso reduz o tempo que aquele operador está fazendo a limpeza da loja e permite que ele faça a limpeza de outras áreas na mesma loja. Se é uma loja, se é um hospital, o que quer que seja, né? E essa mecanização é muito mais segura, né? Isso, e aí a outra questão que aqui para a gente faz uma diferença tremenda, o brasileiro aprendeu, né? Todos nós aprendemos, talvez com a avó ou em casa, a questão do pano de chão e o rodo. Ah, vai lá e passa um pano de chão com rodo úmido, com o pano de chão úmido com rodo na cozinha ou no terraço, o que quer que seja. E isso na limpeza profissional, onde você tem o risco de contaminação, é um problema bastante sério. Porque normalmente, se aquele colaborador da limpeza está fazendo a limpeza dessa forma, provavelmente ele também não está usando luvas. Sim. E se ele não está usando luvas, naquela hora de torcer o pano, é uma hora de alta probabilidade de contaminação. Sim. Então, quando você tem um equipamento fazendo o processo, você tem o detergente sendo lançado junto com a água na escova, e você já passa com o rodo recolhendo tudo isso e jogando dentro do tanque de água suja. Então você vai ter um momento de limpeza da máquina, e aí sim você deveria fazer a desinfecção da máquina como um todo, os mesmos procedimentos que a gente faz com maçaneta, corrimão, fazer na máquina em todos os lugares onde se encosta. E com isso você reduz a chance. E no tanque de água suja, de recolhimento, também faz uma limpeza bastante profunda e depois pode jogar um desinfetante, fazendo a mesma coisa na lâmina do rodo. Com isso você passa a ter uma segurança muito maior para o operador e para o ambiente onde essa máquina trabalha. Aí falando nesses ambientes, a gente às vezes entra em ambientes assim, com piso brilhando muito, né? Quando a gente fala às vezes que esse piso está brilhando muito, não necessariamente é um piso que ele está sofrendo uma desinfecção, é isso? Correto. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que foi muito chocante para uns amigos que estavam comigo. Eu estava num cliente, num shopping center, e a gente estava fazendo alguns testes de sujidade do piso antes e depois do processo mecânico de limpeza. E antes de a gente ir, eu passava a noite fazendo esses levantamentos de ATP, né? Adenosina trifosfato, no fundo, medindo a quantidade de sólidos da sujeira no piso. A gente foi jantar num restaurante. E quando a gente estava naquele restaurante, eu percebi que a mesa era um pouco grudenta, assim, né? Eu falei... E aí começaram a me perguntar sobre essa história. Eu falei, quer saber? Vamos fazer uma medição nessa mesa. Aí eu fiz a medição na mesa, fiz a medição no chão
no mesmo lugar ali, e eu já tinha feito a medição anterior no shopping, em vários lugares bastante críticos. E um deles era a entrada da escada rolante, onde muita gente passava. A mesa, obviamente, era o mais sujo de todos os lugares que eu tinha medido. Por quê? Nossa Porque é um Senhora. lugar onde passa só um paninho, mais ou menos, tal, em vez de fazer uma higienização correta, né? Sim. Então, essa questão do aparente e do real é muito cuidadoso. E nessa fase que a gente está passando da pandemia, eu acho que esse cuidado tem que ser muito maior. E é exatamente o que você falou, Leia. Ele não é visível. Então a gente precisa tomar um cuidado maior e fazer a higienização completa. O dia que a gente tiver um infravermelho para enxergar onde tem a sujeira ou não, vai ser ótimo. Por enquanto não temos, então tem que limpar tudo. Mas a gente deve ter algum método para saber se esse piso ou se essa superfície ela está sanitizada ou não, né? Por Então, a gente consegue falou, medir, consegue medir. Só que, de qualquer forma, você vai fazer a medição aonde você mediu é que você vai ter uma amostragem. Mas é inviável fazer do piso como um todo. Então, a gente, principalmente nesse momento, precisa lavar o piso como um todo para garantir que está tudo higienizado, né? E assim, qual que é o maior cuidado que a gente tem que ter com o uso de máquinas, né? Porque, querendo ou não, é uma máquina, né? A gente coloca o pessoal de operação de serviços de limpeza para usá-las, assim, tem que ter algum cuidado? O que você fala sobre isso? Bom, eu acho que assim, a primeira questão da mecanização é que não é tão simples, não é complexo, mas também não é tão simples se você compara com o processo de limpeza que provavelmente aquele colaborador fez a vida toda. Que normalmente seria joga água no chão, vem com uma enceradeira e depois vem com o rodão recolhendo. Alguns mais sofisticados ainda recolhem com aquela pazinha que a gente chama de bituqueira e jogam num tanque ou no ralo. A máquina, você tem um pouquinho de cuidado que deve ser tomado antes e depois, principalmente. A operação em si é muito simples, mas o antes e depois da operação da máquina é onde é importante ter certeza que o disco está adequado, de que as mangueiras estão desentupidas para criar o vácuo correto, de que a bateria foi carregada, de que tem água na bateria para que ela não estrague, não seque a bateria. Colocar o produto químico na diluição correta, apesar de que já é uma economia de produto químico bastante considerável, quando a gente fala jogando água no piso com o químico, mas mesmo assim a gente não quer nem ter a menos e nem a mais. Então sempre lembrar de olhar o que diz aquele produto, qual é a diluição correta e usar essa diluição. Tá certo. E me fala um pouquinho, quando a gente ainda volta para a questão da mecanização, o que você tem assim de tendências? O que vai ser daqui para frente? O que a gente pode esperar do futuro quando a gente fala de mecanização de equipamentos de limpeza? Ótima pergunta. Bom, eu diria assim, no Brasil, a gente ainda tem uma oportunidade de melhoria do processo de limpeza gigantesco, usando simplesmente as máquinas que são oferecidas no mercado hoje. Então, a gente tem uma quantidade de máquinas que certamente atenderiam todas as necessidades de limpeza, tanto de fábricas, de varejo, de hospitais e tudo mais. E a gente continua vendo em muitos dos lugares o tal da limpeza que a gente chama de manual. Às vezes tem uma enceradeira, mas é algo que tem bastante a evoluir. E as pessoas normalmente tendem a ter um receio da máquina, é muito cara, a manutenção é cara, mas a gente faz alguns cálculos para mostrar que não é verdade assim. Acaba saindo muito mais barato e você tem uma velocidade e uma constância fantástica. Agora, quando a gente fala do futuro, né, do que vai acontecer mais adiante, essa reunião que eu participei hoje, que eu comentei, foi realmente muito interessante, porque ela mostrava... Voltou? Agora caiu um pouquinho. Só volta um pouquinho, eu estava te perguntando, né, o que esperar do presente e futuro das máquinas, né, mecanizadas no mercado de limpeza profissional. Perfeito. Acho que o presente a gente conseguiu pegar inteiro, né? Quando eu comecei a falar de futuro foi quando caiu. Então, de futuro, a reunião que eu comentei, até que eu participei hoje mais cedo, acho que foi bastante interessante, porque ela fala justamente da questão da usar máquinas robotizadas no processo de limpeza. Então, hoje, até a gente tem em torno de 3.000 máquinas rodando nos Estados Unidos, a grande maioria em lojas de varejo, e
essa demanda que já era razoavelmente grande tem crescido loucamente. Por quê? Porque além do processo de limpeza ser constante, ser monitorado, ainda existe a questão de reduzir a circulação de pessoas, então o impacto de pessoas dentro da loja. Então você passar a ter uma máquina autônoma, que é bastante simples, na verdade, você ensina o processo, o caminho que você quer que ela percorra fazendo a lavação, e aí ela vai repetir quantas vezes for necessária. Ela tem várias questões de segurança, se tiver algo no caminho ela desvia, se tiver interrompido ela tira uma foto e manda para a pessoa responsável pela máquina, avisando, ó, não consigo passar, vem me socorrer no fundo, né? Mas o que é bastante interessante quando a gente olha para isso, assim, nos Estados Unidos especificamente, na Europa também, eles estão começando agora, o custo da máquina e o custo da mão de obra já permitem um retorno sobre o investimento. Aqui no Brasil, os cálculos que a gente tem feito, quando a gente leva só em consideração a máquina e a mão de obra, ainda não chega a se pagar. Agora, com esse aumento do dólar, a coisa também não ajudou muito, né? Porque a máquina ficou um pouco mais cara ainda. Mas eu acredito que esse é o futuro, sem volta. Eu não sei, faça um teste. Eu fui comprar um desses robozinhos para pôr em casa. Sim. E o modelo que eu quero, ele está esgotado. E eu liguei na empresa e eles falaram, olha, assim que chegar a gente avisa. Mas a venda foi realmente enorme. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, o colaborador da limpeza já não pode vir, então assim, ele não quer gastar aquele tempo dele fazendo isso. Então, essa a automação da limpeza residencial, de repente, disparou. E eu tenho certeza que isso vai criar uma minhoquinha na cabeça de todo mundo. Puxa, por que eu não faço isso também em outros lugares? Né? Em outros lugares. Então, a gente sabe que tem clientes que começaram a fazer isso já, tanto fora como aqui, mas eu acho que é um caminho sem volta. E um dos pontos interessantes, desculpa, só finalizando, um dos pontos que eu acho que é bem interessante quando a gente fala da mecanização, não só da limpeza, automação, perdão, não só da limpeza, mas várias outras coisas, é justamente tirar o ser humano de coisas que são extremamente repetitivas, perigosas. Então você ficar sentado em cima de uma máquina ou andando atrás de uma máquina por 4, 5 horas limpando uma loja, deixou de ter valor. Assim, tem o valor da limpeza. Esse é um ponto importante que você está colocando, porque antes da Covid a gente estava com uma tendência de crescimento na economia até interessante, principalmente na área de construção civil. E a gente aí já tem um histórico que muita gente que trabalha na operação de limpeza acaba migrando para a área de construção, porque tem salários às vezes um pouco melhores, etc. E tal, né? E as máquinas ajudam muito, né, nisso, principalmente quando você tem aí um contingente muito grande de mulheres na utilização desses equipamentos diários, né? Então, acho que essa também é uma outra vantagem que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Perfeito, Leia. Eu acredito que esse é um fator muito considerável, assim, que a gente precisa realmente levar em consideração, porque no passado a limpeza que era feita com vassoura, água, eram jovens e eles tinham a força ali para esfregar o chão que saía tudo. Aí depois passou a ter menos jovens, ainda homens um pouco mais fortes, e aí a enceradeira começa a entrar na história. Mas eu não sei se você já fez a experiência de usar o rodão também. Nossa, aquilo cansa muito. Então, hoje... Eu já usei muito rodo e sei que ele fez mal para minha coluna. Tá vendo? E isso acontece mesmo. Imagina você fazia isso eventualmente na sua casa. Alguém que passa a noite fazendo isso é um cansaço incrível, né? Então a gente tem... Eu tenho até um caso bastante significativo pessoalmente para mim, que foi um projeto que a gente fez com uma lojas de supermercado. Eu passei uma semana trancado de noite dentro do supermercado, e a gente primeiro avaliou o processo que tinha de limpeza, e aí começou a introduzir o nosso processo. E uma das pessoas que justamente era responsável pelos rodões, e ele tinha uma capacidade fenomenal, ele conseguia usar 2 rodões, aquele de quase 1 metro, ao mesmo tempo, e fazia manobras assim, incrível. A gente entendeu que ele seria a melhor pessoa para ser o operador da máquina. E aí ele começou a operar a máquina, depois finalmente de 1 mês e pouco, quando
mudou a chave de todo mundo, porque no começo todo mundo acreditava que não ia dar certo, porque é o que eles ouviam do diretor da loja, do pessoal da prestadora, enfim. Tinha uma dificuldade dessa mudança para a mecanização. Quando a coisa começou a andar de fato, de uma forma bacana, no fim do projeto, pouco mais de um mês, ele me chamou uma hora para conversar. E eu, até no primeiro momento, fiquei assim, uau, né? Vamos lá. Pois não, eu vim aqui te dar um recado da minha esposa. Puxa, qual é o recado? Ele, não, é o seguinte, porque ela pediu para te agradecer porque a nossa vida melhorou muito. E eu deve ter feito aquela expressão assim, né? Por quê? E ele continuou. Na verdade, eu antes chegava todos os dias absolutamente destroçado em casa. Em função disso, eu não dormia bem. O meu mau humor durante o dia era horrível todos os dias. Então, assim, a vida da nossa família, e ele trabalha de noite, né? O período noturno inteiro. Ele falava, a vida da nossa família realmente não era boa. E a partir do momento que eu comecei a ser operador da máquina, primeiro, que o tempo de desgaste que eu tinha é muito menor. Porque agora eu ando atrás de uma máquina com tração, no caso, é muito mais simples, muito menos cansativo, eu tenho dormido melhor e, de acordo com a minha esposa, a família, a harmonia da família melhorou muito. Então ela pediu para eu agradecer pro senhor. Eu fiquei extremamente tocado, né? Assim, e são coisas que a gente não mede. Eu sempre falo, né? Se a gente não está lá na operação, em todas as empresas, em qualquer tipo de negócio, observando o dia a dia, como as coisas acontecem, né? Às vezes é uma mudança básica, uma coisa às vezes simples, e traz uma produtividade, uma melhoria no ambiente absurda, né? Então, essa questão da gente se permitir, não só conhecer novos equipamentos, novas máquinas, seja o que for, mas também se permitir a mudança, né? Porque se a gente também não se permite a mudança, as coisas acabam, assim, não evoluindo no bom sentido. E mudar a gente sabe que não é fácil, né, Leia? Sempre provoca alguma dor. Mas eu acho que vale a dor. Porque depois a gente elimina uma quantidade de dores que a gente nem percebe e continua sofrendo com elas e passa a ter uma vida melhor. Com certeza. E deixa eu te perguntar, a venda de máquinas, ela pode ser tanto venda como locação também, né? Ou não? Sim, sim. Nós, até para ajudar o nosso mercado, né, onde muitas vezes o investimento é alto, inicial, embora a gente mostre que durante os anos isso se paga, para ajudar nesse processo todo, a gente passou a fazer locação no Brasil. Então a gente tem aí locação no Brasil inteiro de todas as máquinas, e uma das coisas que a gente também passou a fazer para algumas das prestadoras que não gostam do formato da locação, quando essas máquinas retornam da locação, a gente vende as mesmas máquinas. Então a gente primeiro faz uma grande reforma e vende elas com garantia. E aí aquela prestadora, às vezes menor, que não tem o dinheiro para fazer o investimento numa máquina grande e não quer alugar, ele tem a opção de comprar uma máquina que já é a usada de segunda mão. O bom é que a primeira mão foi do próprio fabricante, então a gente faz uma super reforma, a gente chama de remanufatura, e aí vende com um período de garantia também. Então são no fundo 3 formas de ajudar as empresas. Mas ainda falando de mecanização, se você permitir, no final da sua entrevista, eu queria passar um vídeo de alguns produtos de vocês para mostrar, na verdade, né, os benefícios que elas trazem aí para a limpeza de espaços diversos. Certo? Claro, vai ser um prazer. Que bom que vocês tenham o vídeo. Então tá bom. E eu queria agora que você deixasse aí uma mensagem para os nossos facility manager, né, que na verdade hoje eles contratam serviços, né? São poucos os que compram o maquinário diretamente, quer dizer, depende muitas vezes de negociação, mas normalmente eles se utilizam desse equipamento através da prestadora de serviços. Eu queria que você passasse uma mensagem para eles que antes de contratar, ou que quando fosse ficar junto com a sua prestadora de serviços, né, levasse em conta aí a importância da mecanização. Claro. Eu acho que até eu brinco que a cruzada da minha vida está entre a mecanização e conseguir mudar os contratos que muitos até hoje ainda são feitos por cabeça, né? Os contratos, na nossa opinião, deveria ser feito pelo tamanho da área ser limpa, porque aí você incentiva a mecanização. Se você está contratando por número de pessoas, vão colocar lá o mínimo de coisas com aquelas pessoas, e aí você
desincentiva a mecanização. Então, a primeira questão seria essa, passar a contratar de uma forma onde você valoriza, contabiliza o espaço, valorizando cada prestadora a buscar alternativas melhores para fazer a limpeza naquela área. E a gente também está sempre à disposição, caso qualquer cliente tenha alguma dúvida, puxa, faz sentido aqui ter máquina, não faz? Pode entrar em contato conosco, a gente está sempre disposto a ajudar e apontar se é possível a mecanização ou não. E o outro ponto assim que eu acho que é bem bacana de mostrar, de comentar aqui, é a questão de que hoje, ou vamos dizer assim, até antes da pandemia, a limpeza era extremamente importante. Se a gente for olhar vários dos indicadores de qualidade, de aceitação de uma loja ou de um hospital, de qualquer cliente, uma das primeiras coisas que aparecem é a limpeza, né? Mesmo na indústria, qualquer lugar, as pessoas falam, o que você leva em consideração para entrar num hospital, num shopping center, numa loja? Pô, tem que estar limpo. Se eu entro e está sujo, eu vou repensar se eu volto lá ou não. E agora, em função da pandemia, eu entendo e começo a ouvir de várias áreas diferentes, de que além da questão de estar limpo de fato, é você conseguir identificar que está sendo limpo. Então, vários dos locais que são abertos ao público passaram a fazer a limpeza, não só em horários noturnos, quando ninguém vê, mas deixam para fazer uma parte do processo de limpeza com a máquina, que aí não atrapalha muito, em horários onde, vou chamar de público, né, as pessoas que estão passando por aquele lugar conseguem ver. Porque isso também passa uma certa confiança de que, puxa, esse lugar que eu tô agora, eles realmente fazem a limpeza. Eu tô vendo que eles fazem a limpeza. Então, essa é uma mudança que nessa reunião que eu participei hoje, achei muito interessante essa colocação. Eles falaram que tem notado isso em muitos lugares. A mudança do horário da limpeza para ser quando as pessoas estão vendo. Antes tinham um receio, não pode estar a máquina, a pessoa de limpeza. Agora não, eles querem que ela apareça, né? Uhum. Olha que legal. Eu estava conversando antes aqui com o diretor de uma prestadora de serviços, né? Ele falou para mim que ele já está tendo algumas demandas de escritórios, de ambientes que vão voltar agora, né? Que estão para voltar, porque eles não querem mais a limpeza que a gente poderia falar como tradicional. Eles querem uma limpeza onde venha com desinfecção. Quer dizer, é o mesmo conceito que se usa em unidades de hospitais, por exemplo. O pessoal está pensando numa limpeza agora muito mais mais eficiente, né? Efetiva, Pensa assim, né? tá limpo, tá brilhando, tá bonito, mas não é só isso. Agora, realmente, ela tem que ter uma questão sanitária junto. Eu acho que isso é muito legal para o nosso mercado, né? Eu falo até que, enfim, vamos olhar para a limpeza com outros olhos. Sem dúvida. Eu acho que é uma valorização, né, da limpeza. Eu conversando também com uma, acho que era diretora de uma prestadora, e ela comentou que num dos clientes, em algum momento que ela estava atendendo, o cliente disse que a roupa da pessoa da limpeza tinha que ser branca. Ela, mas por que branca? Não, para passar desapercebida. E aí ela ficou assim quase chocada e não aceitou e manteve a cor azul do uniforme que eles usavam. E eu brinquei, hoje provavelmente vão pedir que seja um rosa choque, né? Porque todo mundo quer ver a pessoa da limpeza. Inverteu, todo mundo quer ter certeza que tem alguém ali para limpar, para realmente nos manter seguros. Né? Tá certo, então, Sasha, eu agradeço muito a sua participação, como sempre foi muito rico, muito gostoso conversar com você. Depois a gente vai continuar a entrevista, a gente vai mostrar um filme dos produtos de vocês, que eu acho que é importante mostrar aí esse processo e a importância da mecanização. Certo? Te agradeço muito e a gente se vê em breve. Pessoalmente, eu espero. Concordo. Mais uma vez, muito obrigado, Leia. Parabéns por tudo que você faz pelo nosso mercado. Muito obrigado e um grande abraço. Para você também. Fica com Deus. Tchau, tchau. Se cuida. Também.